Graça e paz vos sejam multiplicadas da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa vida é cheia de preocupações. E na medida que nos aproximamos do fim do ano eclesiástico, a igreja quer nos fazer parar um pouco. A igreja se preocupa em nos tirar dessas preocupações triviais para que nos concentremos naquilo que realmente importa. Com todas as preocupações, inquietações do dia a dia, começamos a nos esquecer, aliás, esquecimento foi o tema do último domingo, de que não vivemos apenas aqui e agora. Já entramos na eternidade. O reino de Deus já nos alcançou. A igreja nos ajuda a lembrarmos disso. Vocês certamente notaram como são chamados no calendário da igreja os domingos que estamos celebrando agora. Não são simplesmente o 21º, o 22º, o 23º. Seus nomes indicam que estamos nos aproximando do fim do ano eclesiástico, segundo antes do último, penúltimo, último. É uma contagem regressiva, como antes do lançamento de um foguete, ou como antes da explosão de uma bomba, esses filmes de ação. É claro que nesses filmes o herói sempre consegue desativar a bomba e o computador para um segundo antes da explosão. Por que esses domingos têm esses nomes? Tenho certeza de que vocês perceberam como mudou o caráter das leituras. Elas nos fazem olhar para trás, rever nossa vida, avaliar nossa vida. Em certo sentido, estamos fazendo um balanço. E não apenas porque mais um ano eclesiástico está terminando. Como já disse, o calendário cristão nos lembra que vivemos na eternidade. Ao longo do ano, vivemos como que toda a história da humanidade. Lembramos a criação e a queda, a primeira promessa do Salvador. Celebramos a vinda de Cristo ao mundo, no Natal. Falamos de sua vida, seus sofrimentos, morte e ressurreição, a Páscoa. Observamos nossa vida atual, como ela deve ser dedicada e sujeita ao Senhor, e esse é todo o tempo depois da Trindade. E ao final do ano, falamos sobre a segunda vinda, sobre o juízo, que é esse tempo ao qual nós estamos nos aproximando. E ao lembrarmos do juízo, é natural revermos a nossa própria vida. E assim chegamos à leitura de hoje. Se vocês ouviram com atenção, podem ter notado que há algo em comum entre os dois grupos de pessoas descritos aqui nesse texto. Tanto uns quanto outros ficam sinceramente surpresos com a palavra de Cristo, meio que sem entender. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te damos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te acolhemos? Ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? E os outros também: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou forasteiro, ou nu ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Ambos acham que o veredito de Cristo é injusto. Os primeiros acham que ele é injustamente generoso e misericordioso. Os segundos acham que ele é injustamente severo. Será mesmo? Vamos analisar. Comecemos pelo segundo grupo, chamados tradicionalmente de cabritos, ou algumas traduções bodes. Não gostaríamos de estar entre os bodes, os cabritos, nem só por causa do nome, mas claro, há algo muito pior do que o nome aqui. Cristo pronuncia um terrível veredito sobre essas pessoas. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque essas pessoas colocadas à esquerda do rei são condenadas ao tormento que é dito aqui, pelo menos, ser eterno. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Era forasteiro, não me acolhestes. Estava nu, não me vestistes. Enfermo e preso, não me visitastes. Esse é um veredito final. Não cabe recurso.
não tem apelação. Aos réus, apenas se concede a palavra final. E eles tentam suavizar a sentença, mudar a sentença, relativizar a lei, diminuem a lei, tentam distorcer a lei. E a verdade é que fora da nossa religião, todas, absolutamente todas as denominações cristãs no mundo hoje, elas ensinam as pessoas a fazer isso com a lei. Tentam dizer que a Cristo, que ele se enganou, que julgou as pessoas erradas. Não foram eles que falharam em servir ao rei. Foram outros que passaram indiferentes por ele enquanto ele estava com necessidade. Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou forasteiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Claro, se tivesse encontrado Cristo faminto ou nu, não teriam dado a ele o que tinham de melhor. Mas Cristo não estava lá. Havia apenas a vovó da vizinhança vendendo seus poucos legumes para conseguir algum trocado. Havia aquela mãe problemática que, depois de ter posto filhos no mundo sem pensar, agora queria ajuda. Havia aquela irmã da igreja que caiu doente, mas como quase não conversamos com ela, nem sabíamos que ela estava no hospital. Havia aquela irmã da igreja que perdera a mãe. Você não foi ao velório porque estava ocupado? Havia os padres bem alimentados, talvez gordinhos, que lembravam das ofertas para as necessidades da igreja. Mas Cristo não estava lá. Em verdade vos digo, sempre que deixasses de fazer isso a um destes pequeninos, deixasses de fazê-lo a mim. O terrível dessa história é que essas palavras de Cristo são dirigidas a cada um de nós, a mim e a você. Fomos nós que preferimos não notar a miséria da vovó vizinha. Ela deve ter uma aposentadoria maior do que o meu salário. Fomos nós que pensamos. Ela devia ter pensado antes de casar, como alcoólatra. Agora quer jogar os problemas sobre mim. Fomos nós que nem percebemos que alguém não vinha mais à igreja e não nos interessamos pelo que tinha acontecido. Fomos nós que murmuramos ao fim do culto. Eu? Dar oferta? Quem é que vai me ajudar? Por que não ajudamos? Não doamos? A resposta é simples. Porque nós amamos a nós mesmos mais do que tudo. Se eu for ao hospital, não vou poder ficar na frente da TV ou do computador. Se eu doar dinheiro, não vou poder comprar algo para mim. Eu estou no centro. Eu sou o eixo do universo. As outras pessoas só podem contar com minha ajuda em 2 casos. Quando elas são muito queridas para mim, ou quando isso não me custa quase nada. Mas nem tudo está perdido, certo? Há pessoas que ouviram as palavras de Cristo. Vinde, benditos de meu Pai, herdai o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Como conseguiram isso? Como essas pessoas ouviram esse veredito? Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era forasteiro, e me acolhestes, estava nu, e me vestistes, enfermo, e visitastes, preso, e fostes ver-me. Então basta alimentar os famintos, dar de beber aos sedentos, acolher o estrangeiro, vestir o nu, visitar o enfermo, ir à prisão, e alguns ainda colocam enterrar os mortos. Só isso não é pouco, mas é possível. Mas talvez para a maioria das pessoas isso já comece a se tornar um pouco assustador. A menos que você comece a relativizar a lei como as pessoas fazem fora da nossa religião. Quantos de vocês visitaram, não precisam responder, claro, quantos de vocês visitaram um presídio esse ano? Eu não fui num presídio esse ano. Aliás, alguém aqui já visitou um presídio alguma vez na vida? Quantos doentes você visitou esse ano? Aliás, deveríamos nos perguntar quantos famintos? Quantos nus? Quando poderei respirar aliviado e cuidar de mim mesmo? Quantos? Essa é a pergunta da lei. Essa é a lei de verdade, não a lei que nós criamos no nosso coração. Se queremos merecer a entrada no reino, a resposta clara é todos. Pelas obras,
só se entra no reino se forem perfeitas, sem falhas, sem falta alguma. Não fiz tudo o que pude, isso não adianta. Não, me esforcei ao máximo, não, isso não adianta também. Nem mesmo 99%. Apenas 100%. Esta é a lei. Será que os que estão à direita fizeram tudo isso? Eu acredito que não. O espanto deles comprova isso. Não contavam com suas boas obras. Eu costumo brincar que eles eram luteranos. Assim como todos os santos que já existiram nesse mundo, na hora da morte, todos eles se tornaram luteranos. Eles não estavam diante do rei com segurança orgulhosa de que tinham merecido sua entrada no reino. Eles estão perplexos. Eles estão espantados. Como assim? O que fizeram era uma boa obra? Como assim? Fizeram a Cristo? Quando foi, Senhor, que eu te servi? Quando? Como assim? Como por isso se entra no reino assim? Eles apenas fizeram o que parecia certo e necessário. Como poderia ser diferente? Mas espere, se não cumpriram a lei a 100%, 300%, por que entram no reino? Deus é parcial? Deus é injusto? De certo modo, sim. Deus é parcial, injusto. Se isso te escandaliza, é porque você está cheio de arrogância e prepotência. Deus não pode ser justo como você está pensando, porque se Ele for, ninguém se salva. Mas seu favor não se distribui ao acaso. Ele é misericordioso com seu filho. E no seu filho, Ele é misericordioso com todos os seus filhos. Ouça, herdai o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. O reino foi preparado para nós desde a fundação do mundo. Preparado quando ainda não existíamos. Quando não havia sequer uma única boa obra nossa. Preparado desde a fundação do mundo porque Cristo é o Cordeiro imolado desde a fundação do mundo. Imolado pelos nossos pecados, pela nossa falta de amor a Deus e ao próximo. Por passarmos ao largo dos necessitados. Por vivermos centrados em nós mesmos. Nós mal conseguimos doar uma pequena parte. Ele deu tudo de si. Não temos tempo para visitar o enfermo. Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Nunca fomos à prisão. Ele veio libertar os cativos. Somos os presos do nosso próprio egoísmo. Cristo nos libertou para servir ao próximo. Somos os enfermos e paralíticos que Ele levantou da cama para os servirem. Somos os nus que Ele vestiu com sua justiça. Somos os famintos e sedentos que Ele alimenta e sacia no altar. Então, de repente, essa parábola ganha uma outra perspectiva. E nós descobrimos que ela não é sobre nós, e nem mesmo sobre as nossas obras. Cristo é aquele que vai e visita os enfermos, e visita os presos. Nós somos essas pessoas. Nós somos os presos. Nós somos os nus. Nós somos os necessitados. Você não entendeu. Os santos que são colocados à direita haviam se esquecido de suas obras. Eles estavam com os olhos fixos em Cristo. E nem sabiam que tinham feito boas obras. E os condenados colocados à esquerda haviam se esquecido do essencial de Cristo. É por isso que a nossa doutrina é correta. Ela nos tira de nós mesmos, das nossas obras, e nos faz olhar para Cristo. Ela distingue lei e evangelho. Eu espero que hoje, ao comungar, Cristo cure toda a sua aflição, toda a sua arrogância, todo o seu egocentrismo, te faça sossegar. E que Ele tenha misericórdia de você. Que você morra nessa religião, nessa fé verdadeira. E deixe que Cristo seja o seu único consolo na vida e na morte. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém.